Olá, boa tarde, turma. Hoje nós vamos corrigir a atividade da aula passada, a atividade de sexta-feira, na qual nós começamos a trabalhar com problemas que envolvam contagem, que é uma forma da gente calcular o número de possibilidades de algo ocorrer. Então aqui, nós utilizamos inicialmente o princípio da contagem, né? Ou o princípio multiplicativo. Uma sorveteria dispõe de 16 sabores de sorvete, que podem ser combinados com 3 caldas diferentes: morango, chocolate e caramelo. De quantas maneiras é possível combinar uma bola de sorvete? Então, eu tenho 16 sabores. Então, inicialmente, eu tenho 16 sabores. Então, posso dizer 16 sabores. Só que esses 16 sabores eu posso escolher 3 tipos de caldas. Então eu tenho a calda de morango, chamada de M, eu tenho a calda de chocolate e eu tenho a calda de caramelo. CH para chocolate e CA para caramelo. Então 16 vezes 1, 16 vezes o sabor de morango, eu vou ter 16 sabores com calda de morango. Eu vou ter 16 sabores com calda de chocolate e eu vou ter 16 sabores com calda de caramelo. Então, juntando tudo, eu vou ter 48 sabores diferentes. Pelo princípio multiplicativo, o total de possibilidades seria 3 vezes 16. Então, teríamos 48 sabores. Problema bem simples, bem fácil de resolver. Vamos agora à segunda questão. Bom, quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Bom, primeiro, aqui nós temos que saber quantos números de 4 algarismos. Então, a gente tem que determinar o que é um número de 4 algarismos. O número de 4 algarismos é um número que tem 4 casas decimais. Por exemplo, o número 4.301 é um número que tem 4 algarismos: 1, 2, 3 e 4. O número 5.324 é outro número que tem 4 algarismos. Beleza, agora quem sabe que é o número de 4 algarismos, por exemplo, eu não posso formar um número, por exemplo, começando com 0. 0,431, porque esse número aqui tem apenas 3 casas decimais, 431, porque o 0 inicialmente não vai contar. Após a segunda casa, aí sim o 0 já conta, mas na primeira casa ele não vai contar, para a gente calcular aqui os 4 algarismos. Outra parte importante é quando ele diz distintos. Essa palavra distinto quer dizer diferentes. Eu só posso formar números com 4 algarismos diferentes. Por exemplo, 1, 2, 3 e 4. 1234. Os 4 números são diferentes. Então, esse número eu posso usar. Um número desse tipo, por exemplo, 4.221. Eu tenho 2 números diferentes. Então, esse aqui eu já não posso utilizar. Então, tem que ser números com 4 algarismos distintos, ou seja, eu não posso repetir números. E também não posso começar com 0, pois se eu começar com 0, eu vou contar a partir daqui. Então, o número que eu vou colocar aqui não pode começar com 0 e não pode ter números repetidos. Outro detalhe é que se a gente for contar os algarismos que a gente pôr nos números é 1, 0, 1, 2, 3, 4, até chegar ao 9.
Com todos esses números, se eu pegar todos, eu vou ter 10 números aqui ao todo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 algarismos para eu montar as minhas opções. Então, são 10 algarismos ao todo. Só que para o primeiro número eu não posso usar o zero, porque se eu usar o zero não vai ser um número com 4 algarismos. Então, para a primeira opção eu não posso contar com zero. Como eu não posso contar com zero, eu vou ter, deixa eu só terminar de colocar os números aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui vem o 5, 6, 7 e 8. Pronto. Então eu não posso começar com 0, então eu tenho apenas esses números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, eu tenho 9 números para colocar na primeira posição. Então a primeira posição, 9 vezes. Ele falou em números distintos. O zero eu já posso colocar na segunda posição. Então aqui me sobrariam 9 números. 10 números, né? Não é isso? Já que eu posso colocar o zero, então aqui eu tenho 10 números. Só que tem um detalhe. Eu não posso repetir números. Então vamos supor que para o meu primeiro número eu usei o 3. Eu comecei com o 3. Então o 3 já não conta mais para eu colocar nas outras casas. Eu já comecei com o 3 aqui, ó. Eu comecei com o 3. Deixa eu botar. Vou colocar bem aqui em cima. Bem aqui. Eu já comecei com o 3. O primeiro número foi um 3. Então, eu já não posso mais utilizar o 3. Então, me sobraram quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 9 números para a segunda posição. 9. Então, vamos supor que nessa segunda posição eu usei o 5, o número 5. Então, usei o número 5 aqui. Segunda posição, vou preencher com o número 5. Então, já não posso mais utilizar o número 5. Então, quantos 1 sobraram para essa posição? Eu vou contar. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só sobraram 8 porque eu já usei 2 números. Então, aqui vai ser 8. Vamos supor que para essa terceira posição eu usei o número 7. Então já não posso mais utilizar o 7. Então sobraram quantos números para a última posição? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números para a última posição. Então, 9 números para a primeira, 9 para a segunda, 8 para a terceira e 7 números para a quarta. Agora é só fazer a multiplicação desses números e obteremos esse total de números aqui, que é 4.536 números. A resposta aí da terceira, mas para a quarta. Aqui, ó. As turmas do 8º ano de certa escola, já pensando na formatura do ano seguinte, farão uma eleição entre os 93 alunos para a escolha do presidente e do vice-presidente da comissão de formatura. Considere que qualquer aluno entre os 93 pode ser escolhido. De quantas maneiras distintas é possível formar essa dupla de representantes? Bom, eu tenho 2 cargos, presidente e vice-presidente. Então, primeira posição, segunda posição. São 2 turmas que somam 93 alunos. Então, para escolher o presidente, eu posso escolher qualquer um dos 93. Então, 93. Para escolher o vice,
eu já não posso escolher mais os 93 porque um já foi eleito para ser o presidente. Então, de 93 sobraram 92. Então, 92 vezes 93. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter 8.556 maneiras diferentes de escolher um presidente e um vice. Mais uma vez, estamos utilizando só o princípio da multiplicação. Vamos aqui para a quinta questão. Uma senha bancária formada por 4 dígitos. Então, eu vou ter 4 dígitos. 1, 2, 3, 4. 4 dígitos, seguidos de 3 símbolos. Vou colocar os símbolos de outra cor para destacar. Símbolos. 3 símbolos que podem ser hashtag, companhia e asterisco. De quantas maneiras Ana pode escolher uma senha se ela não pretende usar nem o algarismo 0 e nem o símbolo hashtag? Bom, então, das opções, ela não vai usar essa. Então aqui eu só tenho duas opções. E daqui ele não vai usar o 0. Então, primeiro de tudo, se a gente for colocar todos os dígitos do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu tenho 10 algarismos. Então, a senha bancária formada por 4 dígitos. Como ele disse que não, como ele não fala que tem que ser distintos, não fala. Significa que eu posso repetir números. Então, se eu for calcular aqui, uma senha pode conter o 0 em primeiro, né? A gente fala em senha, né? Não em um número com algarismos. Então, eu posso escolher qualquer um dos 10 números aqui. Então, começa com 10. E ele diz que eu posso repetir. Então, 10. Só corrigindo aqui. Corrigir aqui. Ele fala que ele não vai utilizar o 0. Não vai utilizar o 0. Então, eu não tenho mais 10 números. Eu tenho 9. Do 1 até o 9, tenho 9 números. Então, ele começa com 9. 9. Segunda posição. Ele não vai utilizar o 0. Então, 9 de novo. Terceira posição, 9. E quarta posição também, 9. 9 dígitos, né? Eu posso escolher entre os 9 dígitos para montar essa senha. Já os símbolos, o que ele diz aí? O símbolo é formado por 4 dígitos seguidos de 3 símbolos. Só que ele não vai usar o símbolo hashtag, então sobraram só apenas esse e esse, 2 símbolos. Então só posso usar 2 símbolos. Eu posso repetir os símbolos. Então 2 aqui para repetir, que é 2. Aqui. Dois e 2. Então agora basta multiplicar todos esses números, nós vamos ter 52.488 maneiras diferentes. Vamos à sexta. Aqui, ó. Desde 2016, na Argentina, as placas de carros, chamadas chapas patentes, estão sendo formadas num padrão Mercosul. Duas letras, então duas letras do alfabeto e 26
de 26 letras, né? Seguidas de 3 algarismos. Então eu vou ter 2 letras seguidas de 3 algarismos. Como vocês podem ver, seguidas de 3 algarismos e de 2 letras. Então 2 letras e mais 2 letras. Então aqui eu vou ter letras e aqui eu vou ter letras e aqui eu vou ter algarismos. Pronto. Então é o seguinte, o alfabeto são formados por 26 letras. Então ele pode escolher entre 23 letras, 26 aqui, 26 aqui, 26 aqui e 26 aqui. Já os algarismos, nós sabemos que de 0 a 10 eu tenho 10, de 0 a 9 eu tenho 10 algarismos, então a gente pode escolher 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui. Então a gente vai multiplicar 26 vezes 26, vezes 10, vezes 10, é 10. Deixa eu apagar aqui. Vinte e seis vezes 26, fazendo essa multiplicação toda, que é gigantesca, né? Nós vamos ter 456.976.000. 456.976.000 veículos emplacados, placas diferentes. E a última questão, vamos lá. Quantos números ímpares podem ser formados usando uma única vez cada um dos algarismos? Então, eu tenho apenas esses algarismos, que aqui é um. Quantos números ímpares podem ser formados usando uma única vez cada um dos algarismos? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 posições. E ele diz que tem que ser números ímpares. O número ímpar é quando termina em um número ímpar. Por exemplo, o número 3 é ímpar, o número 23 é ímpar, porque terminou em um número ímpar. 27 também é um número ímpar, porque terminou em um número ímpar. Então, para que esse número seja um número ímpar, ele só pode terminar com números ímpares. Então, ele só pode terminar ou com 3, ou com 7, ou com 9. Então, 3, 7, 9. Então, só tenho 3 números que podem assumir a última posição. Beleza? Então, um número já assumiu a última posição. Significa que eu só vou ter mais 1, 2, 3, 4. 4 números. Vamos supor que eu já usei o 7. O 7 já foi utilizado. Então, na última posição, vou fazer aqui 7, última posição. Então, significa que agora eu só posso montar os números 1, 2, 3, 4. Então, sobraram 4 números para a primeira posição. Vamos supor que eu usei o 9. Então, aqui ficou 9 na primeira posição. O 7 é a última, o 9 é a primeira. Então, se eu já usei 2, então aqui sobrou 1, 2, 3. Então, sobrou 3 números para a segunda posição. Vamos supor que eu usei o 8. Então, o 8 veio para cá. Então, agora só sobraram 2 números para a terceira posição, ou 3 ou 4. Vamos supor que eu usei o 3. Então, aqui ficou 3. E para a última posição só sobrou o 4.
Coloco 4 aqui. E como só tenho 4 para colocar aqui, é só uma opção. Então, uma opção eu conto como 1. Pronto. Para a última posição, eu só poderia usar 3 números, por isso que eu já coloquei 3. Como eu usei o 7, só sobraram 1, 2, 3, 4 números para colocar na primeira posição. Usei o 9 na primeira posição. Então, só sobraram 1, 2, 3, 4 números. 3 números para a primeira posição. E assim a gente foi montando. Agora é só multiplicar todo mundo. Vai dar 72 maneiras de montar esse número. Então, pessoal, quando se fala em princípio da contagem, você tem que interpretar a questão. Aqui, observe que no final das contas a gente só fez a multiplicação, mas interpretar a questão e botar todos os detalhes dela é primordial. Porque no final das contas, o único trabalho que você vai ter é de multiplicar. Então, agora a gente vai resolver mais algumas questões para ficar um pouco mais familiarizado com esse princípio que é importantíssimo e de grande utilidade para nós.